E a palavra é do nosso amigo Valnei, nosso orador desta tarde. Hoje eu não vou compartilhar nada, hoje vamos conversar, bater papo, né? Mais uma vez peço desculpa pelo meu português brasileiro, mas vamos ver se nos entendemos. O tema de hoje é otimismo. E se você é uma pessoa otimista, parabéns. Você tem 50% menos de chance de desenvolver uma doença coronariana e 15% de ter problemas de saúde após os 45 anos. Isso quem está dizendo são cientistas. Foram pesquisas feitas não só pela Universidade de Harvard, de Califórnia, São Francisco, mas também de Oxford. Foram pesquisas feitas ao longo de mais de 50 anos, que resumiram o seguinte: otimismo faz bem para a saúde. Muito bem. Mas o que é ser otimista? A palavra otimismo apareceu com o filósofo alemão, o Gottfried Leibniz, que ele viveu de 1646 a 1716. Quem estuda engenharia deve conhecer o Leibniz, porque ele inventou como matemático a derivada e o integral. Então, ele, além de filósofo, era matemático. Para terror daqueles que odeiam matemática, mas vamos em frente. Então, ele, como filósofo, ele pegou a palavra latina, do latim optimus, que está relacionada ao ótimo, e criou o conceito do otimismo. Ele, como filósofo, acreditava que tudo o que acontecia para nós era para o melhor, e que este é o melhor mundo possível criado por Deus. Esse era o conceito básico da filosofia de Leibniz, que era o conceito do otimismo. É o melhor mundo possível para nós. Em outras palavras, otimismo é fazer do limão que a vida entrega uma limonada doce. Mas para ilustrar melhor esse conceito, eu trouxe uma história. Acho que ajuda a gente a entender melhor esse conceito do otimismo. Numa escola, uma equipa de basquete tinha um jovem que não era muito afeito a treinar. Ele gostava era de jogar, mas o treino ele não era aquele excelente aluno do treinador, né? Certo dia, eles estavam no treino e chegou um telegrama para ele. Estou falando que é uma história do tempo que não havia telemóveis, certo? Então chegou um telegrama e o treinador entregou e falou: não, treinador, leia para mim, porque ele era do tipo preguiçoso. E o treinador leu para ele: querido filho, seu pai morreu, venha imediatamente. Neste momento, o menino ficou triste, com lágrimas nos olhos. O treinador entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Abraçou o menino e disse: volte, vá lá com sua mãe, tire essa semana de licença, ou tire o tempo que você achar necessário, mas vá lá com sua mãe. E o menino foi embora. O treinador, entre tristeza e alívio, porque se ele tirasse um mês de licença, não ia atrapalhar o treino, talvez até melhorasse, né? Porque os outros jogadores se sairiam melhor sem esse rapaz que não era muito afeito ao treino. Mas passaram-se 5 dias, tinha um jogo muito importante desta escola com uma outra escola. E o garoto apareceu para jogar. O professor deixou ele no banco de reserva, mas o tempo todo ele falava: treinador, posso jogar? Por favor, eu tenho muito o que jogar. Mas o treinador olhava e falou: não, daqui a pouco, espere um pouquinho. Aquele jeito carinhoso de dizer: espera, você vai mais atrapalhar do que ajudar. Acabou o primeiro tempo e o time já estava perdendo
por 40 pontos de diferença. Era algo impossível quase de se virar no segundo tempo. No intervalo, o treinador conversou e o menino vivia: me coloque, deixe jogar, me coloque, me deixe jogar. Bom, voltou para o segundo tempo, aquele desânimo, mas tentando animar, e o menino: vai, me deixa jogar, por favor, por favor. Aí o treinador olhou para o placar, olhou para o menino, falou: bom, pior que tá, não está, e é uma forma de caridade, afinal perdeu o pai há poucos dias, né? Tá bom, deixa eu entrar. Ele entrou e começou a explodir o time. Ele jogou como um astro do NBA, né? Bloqueava todas as jogadas, armava jogadas incríveis, cestas que o treinador falou: eu nunca vi esse menino jogar tão bem. E com esse ânimo e essa vontade de jogar, o time foi junto, né? E os outros meninos que estavam tristes por estarem perdendo por 40 pontos, e agora como fica? Mas vendo o ânimo desse menino que não estava se importando com o placar, ele estava ali para jogar, foi contagiando. E no final, eles conseguiram virar o jogo, ganharam o jogo. E o treinador, depois que acaba, pergunta, falou: olha, eu nunca vi você assim. Eu nunca te vi desta forma. Né? O que aconteceu? Treinador, você sabe, né? Meu pai morreu. Mas uma coisa que você não sabia, meu pai era cego. E hoje foi a primeira vez que ele me viu jogar. Desculpa, coisas de pandemia. Então, esse menino era um otimista. Na prática, o otimista é aquele que consegue ver o lado bom de tudo, o lado ótimo de tudo. Né? Ele, em nenhum momento, o otimista vai esconder suas dores, vai esconder os problemas. Não, ao contrário, dele ficar mergulhado no problema, na dor, cultivando aquela nuvem negra, né, ao redor da nossa cabeça, ele vai buscar o lado positivo. Ele vai pegar o limão que a vida deu para transformar numa limonada, para conseguir ultrapassar a situação difícil. E foi exatamente isso que esse menino fez. Da vivência de luto do pai, de tão jovem, ele conseguiu transformar isso num lado positivo. Então, hoje meu pai vai conseguir me ver jogar um jogo, porque ele nunca pôde. Isso é lindo, isso é o otimista, isso é ser otimista. Então, o otimista em si, ele não vai simplesmente ver os problemas, ele não enxerga problemas, ele enxerga oportunidades. Ele não pega as dores e transforma em sofrimento. Ele pega as dores e percebe que é um alerta. Algo eu preciso fazer. Esse é o otimista. Uma gastrite, por exemplo, otimista: ai, uma gastrite, meu Deus, eu poderia ficar sofrendo com a minha gastrite, falando: não posso mais tomar um cafezinho, porque vai atacar minha gastrite. Isso para mim é morte. Né? Eu estou morto-vivo sem tomar meu café. O otimista vai olhar e falou: preciso olhar minha alimentação, preciso controlar minha ansiedade. Né? Sabemos que a ansiedade provoca gastrite. Então o otimista ele pega a dor e transforma num alerta. E os outros vão continuar reclamando da gastrite, vão continuar sofrendo, e muitos dos outros vão até gostar intimamente, porque assim é um motivo de, entre os amigos, receber o carinho, da sua gastrite. Entre os seus companheiros, receber o carinho, da sua gastrite. E esquece de aprender. Né? Uma coisa que a gente acha nos dicionários, mas eu vou discordar. O oposto de otimista não é o pessimista.
Como? Você está maluco? Está escrito no dicionário. Mas eu considero o pessimista um otimista em potencial. Porque o pessimista ele vai dizer, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo por duas coisas. Ou porque ele sabe que não vai dar certo, ou porque ele tem preguiça que dê certo. Vamos explicar. Você olha uma criança colocando o dedo na tomada, né? Brincando, como a gente já viu tantas vezes, e a gente já sabe, não vai dar certo. A criança vai levar um choque. Vai levar um choque elétrico, sim. Né? Não tem como, ele vai se machucar, então não vai dar certo. Ou quando alguém propõe algo, alguma mudança, olha, por que não vamos fazer no passeio hoje? Ah, não vai dar certo, vai chover. Vai chover ou é preguiça sua? Se vai chover, leve algo para se proteger da chuva, mas vamos passear. Então, o pessimista, ele é um otimista em potencial, porque lhe falta coragem de enfrentar a situação. Ele prefere dizer, não vai dar certo. Ele sabe que dá, ele sabe que ele consegue. Então ele é um otimista em potencial, mas ele diz, não vai dar certo. Pois bem, se o oposto de otimista não é o pessimista, é o quê? É a apatia. O apático, ele é o contrário, ele não tem nem aquela essência do pessimista, não vai dar certo, mas no fundo eu torço para que dê. Né? O apático é aquele que a gente pergunta, olá, como vai? E ele responde, vai como Deus quer. Então, ele não quer nem saber da sua própria vida. Esse é o apático. Ele não tem nem pessimismo, nem otimismo. Né? Ele tanto faz. Ele está parado. Ele está deixando a vida levar, em vez de ele conduzir a própria vida. Eu vou dizer ainda que a apatia é um dos maiores males da humanidade. Kardec ainda deixa muito claro, né, nas suas obras, quando ele, não só no Livro dos Espíritos, mas na Revista Espírita, como ele diz que um espírito que vaga pelas sombras, aquele que é mais fácil convertê-lo para o bem do que aquele que é morno, aquele que é apático, aquele que tanto faz. Esse é o mais difícil de trazer para a luz. Aquele que ainda trafega e caminha pelo lado escuro, sim, esse a gente consegue. Até mesmo nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, a gente percebe isso. Aquele que não quer nada, esse dificilmente a gente consegue convencê-lo para ir para a luz. Mais difícil do que aquele que pratica o mal e gosta. Esse a gente não consegue. Então, a apatia é o contrário, é o oposto do otimista. Bom, otimista ainda, que a gente comentou, ele busca soluções, mas ele também sabe pedir ajuda e sabe agradecer. Foi o que o menino fez. A hora que ele começou a entrar em campo e contagiar, fazendo os bloqueios, dando os passes, ele está pedindo ajuda do grupo. E ele sabe agradecer. O otimista, ele sabe pedir ajuda aos céus. Ele sabe orar. E ele sabe agradecer a Deus as oportunidades. Isso é otimismo também. Se a gente for pegar no Evangelho, tem uma frase que aqui acredito que todos conheçam. Eu só vou ler para não incorrer em erros. Diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E aí o Valnei diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu otimismo. Porque o otimista, ele vai
né, pela sua transformação moral. Então ele vai pegar toda essa nuvem negra que está ao redor dele, vamos transformar isso em algo. Né? Ele, otimista é o vigiar os pensamentos. Quantas e quantas vezes a gente não lê, não recebe instruções dos espíritos, vigie seus pensamentos, vigie, orai e vigiai. O otimista vigia os pensamentos. Ele não se permite pensamentos ruins, vamos dizer assim, permitir até permite, mas ele transforma. E isso é um esforço gigante que ele emprega para domar suas inclinações más. Então, espírita é otimista. Aí todos aqui vão dizer, ai meu Deus, eu não sou espírita. Aí o Valnei vai dizer assim, não, espírita, o verbo não é ser, é estar. Estamos espíritas e em alguns momentos não estamos, estamos de outra forma. Mas então o espiritismo é estar. O espírita está mais do que é. Porque ser espírita é muito difícil. Então eu prefiro utilizar o verbo estar, espírita, neste momento, porque o espírita ele deveria ser otimista todos os dias, todos os minutos. Porque é isso, é o que ele vela pela sua transformação moral e o que ele dobra suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Isso é otimismo. Veja que se a gente for procurar a palavra otimismo, pouco aparece nas obras de Kardec, pouco aparece nas obras de Leon Denis, porque é tão na essência de que isso deveria estar empregado que a gente esquece. A gente vai achar a palavra otimismo em alguns textos de Emmanuel e em poucos textos de André Luiz. E isso é que me chamou muita atenção quando resolvi falar sobre esse tema. E eu acho ele essencial, porque o otimismo é que nos move para frente. É o que faz com que a gente queira levantar todos os dias, né, e enfrentar o dia. O otimismo é o que faz com que a gente realmente acredite em nós, que a gente acredite na humanidade, que a gente acredite em Deus e acredite no próximo, por que não? E voltando agora para a situação mundial atual, a pandemia que vivemos, ela tem tirado o otimismo de muita gente. É fato. E esta não é a primeira pandemia que nós enfrentamos. Né? Já tivemos a gripe espanhola, a peste negra e tantos outros. Mas eu vou afirmar que nunca estivemos tão preparados para enfrentar a pandemia como agora, como hoje. Como assim? Vejam, em menos de um ano, a ciência conseguiu isolar o vírus e fabricar vacinas. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Apesar do isolamento, nós não nos isolamos. Continuamos conversando uns com os outros por meio da internet. Os templos fecharam, mas abrimos um templo em cada lar. A poluição diminuiu. E importante, aprendemos que quando cuidamos de nós, a gente cuida do próximo. Quando usamos a máscara, quando lavamos as mãos, a gente está ajudando com que não se propague o vírus. Então a gente cuida do próximo. Vejam, abrimos um templo em cada lar, cuidando de nós, cuidamos do próximo. Isso não lembra a lei maior? Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Então a pandemia está no momento de ensinar a cada um de nós a lei maior.
Aí os outros diriam, mas os governos estão fazendo política com as vacinas. A população continua se aglomerando aqui, se aglomerando ali, disseminando vírus. E a economia está quebrando com tudo. E outras tantas reclamações que esses outros falariam. Aí o otimista ouve tudo isso, põe um sorriso no rosto, porque ele fica com a certeza que a gente ainda não aprendeu a lição, pois, como diria Leibniz, tudo o que acontece é para o melhor, e este é o melhor dos mundos possíveis criados por Deus para nós. Era isso a conversa de hoje sobre otimismo que eu gostaria de passar. Obrigado. Nós Muito é que temos que obrigada. agradecer. Muito obrigado, Valnei. O Valnei devia ter estado no nosso estudo, porque nós estivemos exatamente a falar disso. Não lhe chamámos foi otimismo, demos outros nomes. Nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. Mas sabe, Valnei, eu estou plenamente convencida que este vírus, de facto, é divino, porque ele vem ensinar a cada um de nós a olhar para o que é verdadeiramente importante na vida, nesta encarnação. Ele vem-nos ensinar a importância de sermos solidários uns com os outros, de cooperarmos na sociedade, de cooperarmos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho, com os desconhecidos na rua, porque há uma necessidade enorme de alterarmos os nossos hábitos, os nossos preconceitos, a nossa maneira de pensar. Nós estávamos muito errados, estávamos a ir por um caminho muito mau. E eu acho que este vírus que tem sido maravilhoso, porque ele tem-nos ensinado tanto, não é? Excelente, está vendo? Uma otimista. Mas a otimista maior do grupo é a Guidinha. Aí ninguém bate. É assim, eu tento ser. É evidente que a pessoa tem momentos de desânimo. Eu tenho, mas eu penso assim, espera aí, há pessoas a sofrer tanto, em hospitais, para que é que eu estou assim? Não, bola para cima. Imediatamente eu consigo dar a volta por cima. Agora que temos momentos às vezes de fraqueza, sim, temos. Não há dúvida nenhuma, mas eu tento estar sempre bem disposta. Eu tento. E brincar sobretudo. Gosto muito de brincar. Tens momentos de pessimismo, Guida, não de apatia. Não, é isso que nós levamos aqui hoje. Mas é raro. Por isso, ao Valnei, eu estou habituada a mandar aquelas mensagens que eu mando aos meus amigos todos os dias. Ótimo. E se eu não mando, Guida, o que é que se passa? Estás doente? Pois. E então eu mando, porque sabe-me bem enviar uma mensagenzinha. Sabe muito bem. Valnei, Diga, Maro. eu tenho uma frase que todas as vezes, eu desisti de dizer certas coisas há muito tempo. Por exemplo, eu não dou condolências a ninguém. Também não. Eu prefiro dizer que ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de quem o ama. Eu prefiro não dizer, como é que você está? Eu estou assim, eu estou assado. Não, eu estou sempre melhor do que mereço. Acabou. As pessoas já me conhecem por isso. Já sei, está sempre melhor do que merece. Exatamente. Pelo menos estou tentando atrair para mim uma coisa melhor. Pois. E o otimista, dependendo do meio, ele é visto como um chato. Né? Como assim? Você está achando tudo bem? Mas olha, o mundo está terrível e você aí a pensar coisas boas, você não está vivendo nesse planeta, você não está aqui com o pé no chão, você está com a cabeça nas nuvens, para com isso. Desculpa, eu continuo sendo um otimista. Eu sou desculpa, eu aprendi que espírita é ser otimista.
Então eu pretendo estar espírita. Essa aí foi uma frase que essa acicata sim. muito. Sim. Essa aí ficou marcada. O verdadeiro espírito é otimista. Portanto, quem não for otimista não está, Não é não está espírita. Não está espírita. Não está. Não está. Portanto, há aí muito que se lhe diga. Há muito a trabalhar entre nós. Sim. Desculpa eu ter diminuído um pouco o tempo, porque era mais para a gente depois conversar. Conversar. Justamente bem. nesse sentido. Ótimo, ótimo. Bem, sem Né? problema. Quem gostaria mais de comentar alguma coisa? Temos gente a entrar ainda. Sim, estou vendo. Assim, como lidar com uma pessoa que fica, como você falou, se agarrando, né? Ali, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela se agarra na endometriose, entendeu? Então, eu já tenho até receio, entendeu? De ser tão otimista, porque aí ela leva para um lado assim, como se eu estivesse menosprezando a dor dela, entendeu? Que, por eu não ter, então eu não sinto a dor que ela sente. Então, assim, eu procuro ajudá-la da melhor forma, de ver com pessoas, né, que passam por isso, ver assim, uma forma assim, dela amenizar a dor dela. Você mostra que não é bem assim. Olha só. Quando você não está ligado no problema, é o que eu falo, quando você não está ligado no problema, você consegue vencê-lo o problema. Eu levei uma bronca depois, claro, a pessoa deixou de ser minha amiga por um período, depois retornou e falou, você tinha razão, tá? Desculpa, gente, se Jesus não agradou todo mundo, não serei eu. Ana. A Ana levantou a mão. Levantou. Sim, tinha levantado, porque estava aqui a pensar que os meus botões, é uma expressão muito nossa, não sei se no Brasil vocês utilizam essa expressão, mas é muito Sim. portuguesa, que é ficarmos aqui com os nossos botões. E eu estava a pensar que esta questão do otimismo está muito ligado com a felicidade, não é? Com índices de felicidade. E eu lembro-me sempre que, de facto, além desta questão do otimismo ser contagiante, porque felicidade, qual é a emoção primária que ali está? Ou uma das emoções? É, de facto, a alegria. E a alegria é altamente contagiante. Se vocês pensarem, eu, por exemplo, há pouco estava na sala a ler, e os meus vizinhos de baixo resolveram fazer, como está calor, resolveram fazer um churrasquinho, não é? Uma coisa muito típica portuguesa e acho que brasileira também, e então alguém estava a gargalhar imenso, e eu dei por mim a rir e a pensar, eu não sei do que é que me estou a rir, mas estou a rir, porque era uma gargalhada tão gira que vocês não imaginam. E de facto, além de ser contagiante, faz depois, em última instância, com que nós consigamos entregar melhores resultados. Porque pessoas felizes entregam melhores resultados, sejam eles do ponto de vista pessoal, sejam eles do ponto de vista profissional. E aquilo que estava a dizer logo no início da palestra, que era, tens menos probabilidades de ter determinadas doenças, sem sombra de dúvida que sim, que é verdade, porque é contagiante não só para nós, mas também para os outros. Eu às vezes a sensação que eu tenho é que estou dentro de uma redoma, mas de uma redoma de vidro, atenção, não sou nenhuma maluquinha que não tenha pensamento analítico e crítico daquilo que se está a passar à minha volta, mas a sensação que eu tenho é que estou de facto dentro de uma redoma, não é que nada me possa afetar, aliás eu já tive doenças graves inclusivamente, mas, e numa delas, por exemplo, eu lembro-me de ir para o bloco a cantar uma música giríssima, super alegre, e toda a gente a me olhar para mim e pensar, nunca tinha visto nenhuma doente que vai para o bloco a cantar, e eu pensei, sabe que eu vou, não sei se volto. E portanto, um simples não, é melhor fazer já a festa. Mas de facto sinto que às vezes as pessoas, é verdade, foi mesmo verdade, foi muito engraçado, uma música giríssima, This Girl is on Fire, da Alicia Keys, se vocês conhecem, não havia nada melhor. E então eu às vezes sinto isso, sinto que de facto estou numa redoma e aquilo que diz é verdade, às vezes há pessoas que olham para mim com ar de és irresponsável, não estás a ser realista. É como eu.
Isso. Não é? Não estás a ser. Isto é muito grave, isto é muito grave. E eu penso, sim, claro que é. Não, eu lavo as mãos, eu uso máscara, mas calma, há vida para além disto. Mas só para terminar, de facto, eu julgo que está interligado com a felicidade e nunca nos podemos esquecer. Pessoas felizes entregam melhores resultados. E a felicidade não é de meia dúzia de iluminados. O otimismo não é de meia dúzia de iluminados. Porque como a Guidinha dizia muito bem, eu faço parte do clube dela, portanto, nós não somos aqui uma ordem, não é? Especial, porque isto trabalha-se diariamente. Não é? Ela, como diz, todos nós, em determinados momentos, vamos olhar lá para o poço. Toda a gente olha para o poço. E é importante que olhemos no poço. Agora, a seguir a ficar lá 5 minutos, vamos embora, porque ainda não há tempo nem paciência para ficar muito mais tempo. E era só este o meu contributo relativamente à sua extraordinária palestra, que eu estou a adorar. Diga-se de passagem. Obrigado. Olha, eu diria o seguinte, o otimista, ele tende a buscar a felicidade sempre, sim. Mas o otimista é aquele que, quando está ajudando o próximo, quando ele vê uma situação de extrema pobreza, está distribuindo sopa, ele se condói, ele sente a dor do próximo, ele fica triste, pesado com isso, mas ao mesmo tempo, a hora que ele entrega a sopa ao próximo, ele tem certeza de que essa vai ser a última sopa que eu vou entregar a ele, porque daqui ele vai conseguir um emprego, daqui ele vai conseguir superar. Esse é o otimista. Ele vence a tristeza, né? Como é que diz Kardec? É o que doma suas angústias. Então o otimista, ele está domando a sua angústia o tempo todo, porque ele está sentindo. Se ele não se sentir a dor do próximo, ele se isola, não numa redoma positiva, mas uma redoma ruim. Ele perde a empatia, ele perde o amor ao próximo. Então é lógico que ele vai sentir a dor ao próximo, mas sabe, e deseja, essa vai ser a última sopa que eu vou entregar para ele. Daqui um mês ele estará ao meu lado entregando sopa, porque ele já vai estar melhor. Então esse é o otimista. Então é lógico, ele busca a felicidade, mas ele não tem muito a felicidade. Tá? Desculpa te cortar nessa, Ana, mas o otimista, ele busca mais. Vamos lá, tem mais gente. Ana Paula. É, Ana Paula, exatamente. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu não estou colocando meu vídeo porque eu estou ouvindo e estou trabalhando, entendeu? Estou montando um arranjo aqui de coração e eu falei, deixa eu só ouvir pelo menos. Mas aproveitando a deixa, tem uma curiosidade minha particular, por exemplo. Não vou dizer que eu sou uma pessoa assim, eu sou otimista, não, eu procuro sempre ver o lado bom das coisas, né? Mas, por exemplo, na época que eu fiz isso, eu nem frequentava centro espírita, mas eu tinha um amigo, uma pessoa que eu tinha muita proximidade. Sabe aquela pessoa que você fica quase 2 anos, que toda vez que você fala com ele, falou, como é que você tá? E, sempre estava tudo horrível. Sempre estava tudo ruim. Sempre era só coisa negativa, cara. Chegou numa hora que eu vou ser sincera para vocês. Eu deletei a pessoa da minha vida, literalmente, porque parecia que assim tudo era sempre negativo e eu não tenho, sabe? Eu falei, gente, não dá para mim. Eu sei que eu tenho que ajudar o outro, mas 2 anos eu contei, para vocês não terem certeza, eu contei. Foram 2 anos. Toda vez que eu falava com ele, ai, Nilton, como é que você tá? Ai, porque isso tá ruim. Ai, porque minha vida tá assim. Ai, porque minha vida tá assim. Falei, gente, não dá não, cara. Eu deletei. É tão errado a gente fazer isso? Desculpa, eu não tenho vocação para ser o grilo falante da Disney, que equivale à consciência, não é? Do filme Pinóquio. Para dizer se você está certo ou está errado. A tua consciência vai dizer melhor. Mas, Ana, você é humana, né? E claro que tem direito a não querer se envolver com pessoas assim, é do seu direito, não tenho dúvida disso. Não é E nem vou me dizer assim, envolver. fortaleça-se e o momento certo ele voltará a você, não tenho dúvida. Não, ele já tentou. Olha, assim, eu sou uma pessoa extremamente honesta, sabe? Ele foi uma pessoa assim, na hora que ele mandou uma mensagem para mim, que ele descobriu o meu número,
Aí eu fiquei assim, gente, quem é essa pessoa aqui que tá mandando uma mensagem para mim? Eu nem não identificava. Aí quando eu vi, eu falei, é o Newton. Eu falei, ai, Jesus, não, eu ainda não tô boa, não, pai. Deixa, me perdoa, mas ainda não. Foi perfeito. Ele Entendeu? tentou, mas a Ana fartou. Mas assim, Você vou tem dizer- direito, Ana, claro que tem. não, eu devido aos meus processos cirúrgicos, né? Eu aprendi muito a me. Antigamente eu me crucificava muito, né? Que eu não me perdoava pelo que eu achava que eu era extremamente errada. Hoje não, hoje eu falo assim, gente, também não uso isso como uma bengala, né? Mas assim, eu normalmente, quando eu sei que não dá para eu fazer, eu digo, olha, dessa vez ainda não é possível, eu ainda não consigo. Entendeu? Até porque eu digo o seguinte, toda vez que eu me aproximava dele, era assim, uma energia muito pesada. Entendeu? E aquilo me cansava. Eu falo, gente, não dá, eu não tenho paciência. Assim, eu preciso aprender. Eu já tive uma verificação que disseram assim, você veio nesse mundo para ter paciência. Eu falei, então eu estou ferrada. Mas assim, a gente vai, né? Devagar, sempre. Claro, reforma íntima sempre, reforma íntima sempre. Não, mas era mais isso. Ana, Porque assim. Tá bom. Ana, eu tenho um amigo que ele disse que toda vez que conversa com a outra pessoa, que é mais ou menos isso que você também tem, e se for meia hora de conversa, é 1 hora de autopasse. Não, Perfeito. gente, olha, Pois tá aí Mas uma boa ideia, mas Uma eu boa ainda ideia. acho que tá bom ele lá. Tá bom ele lá, eu aqui, não tem problema não. Tá certo. Vamos lá, Nívia. Tá- Oi, eu vou deixar meu contributo aqui a favor do otimismo e do exercício que isso, né? Em 2015, no início de 2015, meu pai teve o diagnóstico do cancro. E na sala, com a doutora Adélia, não me esqueço da cena, ela pegou o laudo e ela foi dar notícia para ele do que era, né? Cancro. E aí meu pai disse, ok, tem tratamento? E ela olhou para mim, olhou para ele e fez, o senhor entendeu o que eu disse? Ele disse, sim, eu entendi. Eu disse, você entendeu, pai? Porque no Brasil é câncer, né? Não é cancro. Então, você entendeu, pai? É câncer. Ele disse, entendi, minha filha. Tô perguntando, tem tratamento? Aí ela olhou para mim e ele fez assim, então já demos um bom passo, a médica, né? Ela aí virou e disse, olha, 65% do tratamento do cancro é a disposição, é a força, é ser positivo. E eu disse, então pai, temos um bom caminho pela frente, não é? E ele disse sim. E foi exatamente o que nós fizemos. Entre a cirurgia, né, para retirada do tumor, quimio e radioterapia, fomos até setembro. E nesse período, meu pai, a coisa que ele mais gosta de fazer é viajar. Eu acho que eu nunca andei em Portugal como eu andei naquela época, porque entre uma sessão e outra, nós fazíamos as pequenas viagens aqui, o país é pequeno, então dá essa possibilidade. Então era um afago, né, um ânimo que ele tinha, um alívio daquelas sessões. A gente brincava, eu ia com ele a cada radioterapia, que aquilo é sempre muito abaixo no solo, né? Eram -5 no hospital para fazer a rádio e tal. Só tinha peixinhos lá, mais nada. Não tem luz. Então é uma situação que é pesada, mas a boa vontade, eu acho que a gente mentalizar isso, e a recuperação de meu pai foi a prova disso tudo. Porque com o histórico, né, que meu pai foi fumante durante muito tempo, não é espírita, e eu voltei o meu olhar, aqui eu estava em Portugal já há bom tempo e não tinha me afastado completamente da doutrina, de frequentar. Ia assistir uma palestra ou outra, mas já até um bom tempo que não ia. E até pelo meu bem-estar psicológico, eu procurei fazer algo que me dava prazer. E esse algo era ir para casa espírita. Então eu escolhi uma e comecei a frequentar as palestras, que era o meu alívio. Minha mãe, eu digo, vai pro ginásio, que não dá para ir te buscar, porque... Não... Então a gente foi buscando coisas, né? Porque o cuidador também tem que aliviar a cabeça, tem que ter um momento para manter o otimismo para conseguir passar para o outro, não é? Então, senão a gente dava... Minha mãe começava a ver as cenas, que meu pai mudou, né? O peso, porque um cancro de estômago, a primeira coisa que faz é perder a estrutura física, depois é o ânimo, se olhar no espelho e ver que está mudando, e você tem que dizer para a pessoa, não, mas não importa, o físico, você vai olhar no espelho, não interessa. E por dentro, como é que você se sente? Eu me sinto menino. Eu digo, bora em frente, vai dar tudo certo.
Pronto, meu pai já está aqui, tem remissão, né? Mas algumas sequelas, que é normal, mas não para quieto. Eu dou graças a Deus pelo otimismo e a boa vontade, porque se não fosse isso, eu acho que se ele estivesse no Brasil sozinho, talvez ele não teria aguentado, não teria passado por tudo isso com a mesma boa vontade, né? E com essa força toda. Então, vamos ser mais otimistas e acreditar sempre. Obrigadão, Lívia. Obrigadão. Amélia? Eu, talvez por ter crescido num ambiente muito pesado, muito negativo, sempre me senti um pouco afogada nesse ambiente, então sempre tentei lutar para me livrar disso. E tenho várias situações na minha vida em que, pronto, eu as vejo como caricatas e muito cómicas, porque as lições que eu tirei disso são mesmo engraçadas. Como te falou na sopa, houve uma vez que nós andávamos a distribuir sopa, porque eu pertencia a um grupo que distribui sopa a sem-abrigo, e nós habitualmente íamos distribuir a sopa a uma determinada zona, eram sempre o mesmo grupo de pessoas, nós falávamos um bocadinho com eles, estávamos ali enquanto eles comiam, para depois recolher o lixo, para que a Câmara Municipal não se aborrecer connosco. E um dia apareceu um senhor novo, e o senhor novo vinha muito zangado, assim, uma cara muito fechada. Nós demos-lhe uma sopa. E ele às tantas passou-se da carola, como nós dizemos cá, xingou-nos de todas as formas e feitios e atirou-nos com a sopa. Nós apanhámos uma banhada de sopa, ficámos todos cheios de sopa. Bom, como bons espíritas, nós não ficámos calados, arrumámos as nossas coisas, fomos embora. Na semana a seguir, quando voltámos ao mesmo sítio, o senhor veio ter connosco e disse: olha, eu queria vos pedir desculpa, os outros senhores chamaram-me a atenção que eu procedi mal, eu reconheço que procedi mal. Agora eu só tenho uma coisa a perguntar: o que é que vocês metem na sopa que acalma? É que eu fiquei mesmo calmo. Sopa fluidificada. Exato. Excelente, E excelente. no meu local de trabalho também eu tenho um daqueles patrões que é uma pessoa muito difícil, e em determinada altura houve uma colega minha que me veio dizer: ai, ele é tão mau, ele é tão mau, tão mau, tão mau, que eu já vi colegas a rezarem à porta do escritório dele antes de entrarem lá para dentro para falar com ele. E eu voltei para ela, e ela muito preocupada, e eu voltei para ela e disse: olha, está a ver como ele é boa pessoa, está farto de converter pessoas, põe toda a gente a orar. Não é? Excelente. Gente, algo mais? E o que é que a gente faz aos apáticos? O que fazemos aos apáticos? É a Pois, pergunta eu que também não quero quer ouvir. calar. Pois bem, os apáticos a gente só consegue com exemplo, né? E rezar, porque assim, em algum momento a dor e o sofrimento vai fazer com que ele mude. Não tem outro caminho. Mas enquanto ele aceitar, falar, não quero, a gente não consegue mudar a cabeça de ninguém. Então, o nosso exemplo é rezar, porque uma hora a dor e o sofrimento vai chamar atenção e que possamos estar ao lado dele, né, para ajudar no momento certo. Isso é que eu rezo sempre, contra os apáticos. Carla. Oi. Então, com relação ao otimismo, eu acredito que, assim, é muito difícil pessoas que nascem, né, assim, otimistas, ainda mais no mundo em que a gente vive, onde existe muito sofrimento, né? Mas existem, sim, essas pessoas que, por natureza, sempre estão de bem com a vida. A gente até conhece algumas. Mas eu acredito que nós, né, como você falou, nós que estamos espíritas, a gente procura estudar, né, dentro dessa doutrina que nós abraçamos. E esse estudo, esse conhecimento sobre tudo que engloba, faz com que a gente raciocine, reflita sobre o que está acontecendo, né? Não que a gente não sinta a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, a preocupação, mas a gente aceita esses sentimentos de ser humano, reflete sobre ele, tem a resignação e depois a resiliência, começa a trabalhar, mesmo que contra a nossa vontade. Às vezes a gente não está querendo, a gente está num momento difícil, mas a gente sabe, poxa, a gente não deve agir assim. Pô, eu estudo, olha só, tem que ser dessa forma, então levanta, toma um banho e vamos seguir em frente. E com relação ao otimismo e à pandemia,
Vou dar um exemplo nosso aqui em casa, porque sempre que a gente fala da gente mesma, a gente não incorre ao erro, porque eu não estou apontando os outros, estou falando de mim. Nós estamos sofrendo com a pandemia devido ao problema do meu marido ter perdido o emprego, né? E no momento em que eu tenho 2 filhos, minha filha acabado de passar numa universidade de medicina, num outro país, acabou de entrar uma medicina longa, que tem um custo altíssimo, morando em um outro país. Meu filho para estudar ainda, para fazer universidade, e meu marido hoje se encontra desempregado, né? Então, eu tenho muito tempo aí para prover para os meus 2 filhos. E isso fez com que nós aqui em casa refletíssemos muito, primeiro tirar um aprendizado de tudo isso e trabalhar essa fé raciocinada. Não é assim, eu sinto fé, vai dar tudo certo. Não, a gente raciocina sobre essa fé e trabalha na positividade. Trabalha assim, vai dar certo, vai acontecer, vamos ver como a gente pode fazer aqui, como faz ali, e continua seguindo todo dia, acreditando sim que hoje foi o melhor dia da minha vida, hoje eu fiz dentro do que eu podia, o melhor que eu pude, e amanhã eu vou fazer melhor ainda. Então, desse problema todo da pandemia que afetou a minha família, foi o momento em que eu estou tendo aí mais de um ano a oportunidade de trabalhar a minha fé, a minha resignação, a minha resiliência, voltar com muita força aos estudos espíritas. Então, é um momento perfeito para que eu pudesse crescer, né? Então, dentro do limão, fazer uma limonada. Hoje eu olho e falo, dentro desse problema todo, foi, acho que, o ano em que mais eu refleti espiritualmente sobre valores, sobre confiar, sobre, mesmo com as preocupações, seguir em frente, olhando para o próximo, não fechar só nos meus problemas e ajudar as pessoas que estão precisando. Então, eu acredito que do limão a gente tem que realmente fazer uma limonada todos os dias, porque todos temos os problemas e são necessários. Cada um tem a cruz que consegue carregar, né? Ninguém tem um problema maior do que conseguiria resolver. Então, esse o meu testemunho. Excelente, Carla, excelente. Obrigadão. Conceição? Sim, eu posso acrescentar que de tanta vicissitude que eu tenho passado na vida, eu levo a que seja a minha fé, otimismo, a que realmente eu estou muito agradecida e que ainda hoje estou viva. Porque 3 cancros, fora tudo o resto, eu tenho sempre a esperança que vou sair boa. E tenho conseguido. Portanto, lá está, otimismo, fé. E essa fé, esse otimismo, tem feito com que eu abrace esta doutrina cada vez mais. Porque é ela que nos traz o ensinamento, é ela que nos traz a vida e a força. Obrigada, Valnei. Eu que agradeço, Conceição. E assim, já partindo para o finalzinho, né, já estamos no horário, tem um trecho de uma música de um cantor brasileiro chamado Gonzaguinha, provavelmente vocês conhecem, que diz assim, que eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. É isso. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, Valnei. E eu hoje aprendi muito. Eu mais Aprendi ainda. que pessimista é sinónimo preguiçoso. Aprendi que o oposto de otimista é a apatia. E, portanto, aprendi que a questão do espírito é aquele que é otimista por natureza. E, portanto, temos que cultivar o otimismo todos os dias, como dizia alguns colegas aqui na tarde de hoje. Vamos então partir para o passo. Não sei se toda a gente tem as suas águas ao pé. Posso dizer uma coisa rápida? Sim. Já começámos ontem com o otimismo na Casa dos Humildes. Cantámos a nossa luz, a grande luz. Pois foi, sim, senhora. A Ana Cristina foi buscar a água. E eu vou conduzir o passo, depois vou perguntar ao Valnei se não quer fazer a nossa prece de encerramento. Porque é assim, isto hoje é para ganhar bónus hora, é o trabalho completo. Posso fazer se puder sim. conduzir a prece final do trabalho, era um gosto. Sem problemas.
Então vamos lá. Com o coração cheio, sorriso nos lábios, uma alegria imensa que nos invade neste instante pela partilha, pela amizade, pelo bom ânimo, pela palavra certa. E é com estes sentimentos que nos dirigimos àquele que é o mestre maior da nossa vida, para que ele, através dos nossos mentores, dos guias espirituais que nos acompanham, nas casas que aqui se fazem representadas, rogar neste instante a vossa assistência, rogando ao alto o amparo para cada um de nós, para que possam encontrar a terra arada, pronta para a semente florescer, a semente do amor, da paz, da concórdia, da união, da alegria, mas também do trabalho, da responsabilidade, da fé, do estudo. Rogamos ao mais alto que possa junto de cada um de nós colocando a sua mão em nossos ombros e que nos transmitam aquilo que cada um de nós precisa neste instante, aquilo que cada um é merecedor para receber. E permite, Pai, que estas mãos bondosas, que tanto fazem por nós, possam permanecer junto de nós. Sempre e sempre. E que cada um de nós possa manter esta luz, estas benesses, estas dádivas, ao longo de toda a semana. Que os bons pensamentos nos acompanhem. Mas acima de tudo, Pai, que as boas ações façam parte do nosso dia a dia. Que possamos ser verdadeiros espíritas, não só no otimismo, mas daqueles que vencem as suas más tendências. Pedimos à equipa espiritual que coloque nas nossas águas tudo aquilo que cada um precisa para o seu equilíbrio físico, psíquico, emocional, espiritual. Que esta luz que nos banha possa permanecer sempre em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas palavras e em nossas ações. Que assim seja. Valnei. E assim, com o peito cheio de gratidão, nos voltemos ao Pai Maior, Pai de bondade infinita e eterna. Muito obrigado, Pai, pela vida, muito obrigado pela encarnação e por sua misericórdia, Pai. Mestre amado e querido Jesus, obrigado, Mestre, pelo seu Evangelho,
Obrigado, Mestre, que mesmo com as nossas quedas, você não desiste de nós, retorna e nos levanta. Obrigado, Mestre, por permitir que estejamos aqui reunidos de forma virtual, mas tão próximos uns aos outros. Obrigado, Mestre, por permitir a tudo isso. Amigos espirituais que nos rodeiam, que fazem parte da Casa dos Humildes. Nosso muito obrigado. Nosso gigantesco obrigado pelos passes recebidos, pelas águas fluidificadas, pela sua enorme paciência, pela sua inspiração. E pedimos e desejamos do fundo de nossa alma que a paz do Mestre Jesus fique no coração de cada um. Que assim seja. Valnei, qual é a próxima? Nem deixa. Não se engasgue. Quase que eu engasgo. A dona Nívia, agenda depois. Tu não deixas ninguém respirar, Guida. Eu não deixo. Então, Não sei. Vamos Beijinhos marcar, e muito sim. obrigada. Tá, obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigada, Val. Zana, ainda estás a gravar. Desculpa. Tchau, Agora é gente. que eu vou parar.